Boa noite, pessoal, tudo bem? Ai, que luz forte, meu Deus do céu. Estamos começando aí a live, a última live dessa semana, que a gente tá falando sobre crescimento profissional. Então, deixa eu botar aqui para começar bem, né? Essa live. Então, hoje o convidado é o Jailson. O Jailson aqui já entrou. Tava contando um pouquinho aqui, Jailson, da tua chegada. Já tá pedindo pra entrar, homem de Deus? Meu Deus, tá preparado. Deixa eu botar um filtro, pelo menos, pelo amor de Deus, que minha cara hoje não está ajudando muito. Agora ficou legal. Uau, gostei. Então tá, né? Vou te colocar. A gente vai esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Então, esse início de live, a gente conta um pouquinho do que espera. Então, boa noite! Boa noite, prof. Boa noite aos teus mentorandos e a todos que vão aqui estar nos assistindo, né, nessa live. E parabéns aí pelas outras, né, que houveram na semana aí, muito boas. Ai, que legal. A gente espera um pouquinho o pessoal ir chegando, já isso, mas assim, a gente faz essa introdução porque quem tá vendo depois, né, precisa saber um pouquinho Isso, do que se trata, então, a nossa conversa, né? Então, essa é uma preparação para o desafio do WhatsApp que eu tô fazendo aí, que vai começar na segunda-feira. Então, é um desafio que é voltado para o pessoal que quer ter o reconhecimento profissional, quer crescer na carreira. Então, é um desafio gratuito, um desafio de presente. Eu vou usar algumas técnicas que eu usei contigo nesse desafio. Claro que não dá para usar tudo, não dá para aprofundar muito, mas vai ser bem interessante assim, do ponto de vista de cada um ser responsável pelo gerenciamento da sua carreira. Então, deixa eu dar uma boa noite aí para quem está chegando, né? A Glad tá aí, Falso tá aí, Wesley. Vai chover de amigo teu aqui, que eu tenho certeza. Normalmente é assim, chove de amigos de convidados nas lives, assim. E aí eu quero te agradecer por tu estar disponível, né, na sexta-noite, da sexta-feira santa, né? Tá aí comigo para conversar um pouquinho sobre esse tema que impacta muito a vida da gente, né? Que é a questão profissional. Então, quero te agradecer e te perguntar, tu tá usando a luz da Grazi? com certeza, né? Já estamos, depois de um período, a gente aprende, né, prof, a pensar na parte técnica também anteriormente, se antecipar. Então, fazendo os testes de som, teste de iluminação, para a gente conseguir disponibilizar o melhor conteúdo aí para os espectadores. Que legal! Bacana, show de bola. Então a Grazi hoje não tá usando, deixou para ti. Jess, vamos começar então a gente falando agora sobre então, o nosso tema. Eu utilizei contigo, na verdade, é o primeiro ponto de uma mentoria. Né? Então a gente já tá finalizando o teu processo de mentoria e as primeiras coisas que a gente viu foi a questão da clareza. Né? É tu ter as cartas na mesa para tu enxergar onde é que tu tá, onde tu quer chegar e o que tu tem que fazer para chegar nesse lugar. Nesse processo, a gente tem várias interferências, né? Várias questões que nos atrapalham muitas vezes, mas a gente tem o poder de escolha em relação às interferências internas, se isso vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar. Então, a gente. Interferência, eu vou te dar uma interferência hoje, tá? Coisa de mãe, assim. Eu tava me organizando para vir aqui falar contigo, de repente deu um tendel lá embaixo. Começaram as crianças a brigar, assim, uma coisa maravilhosa. Isso é uma interferência. Eu posso escolher deixar essa interferência me atrapalhar ou não. Né? Então a gente passa por isso também. Mas para chegar nesse ponto de entender o que é interferência e o que é recurso, a gente precisa ter essa clareza, que é realmente colocar essas cartas na mesa. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho do porquê que tu procurou a mentoria, né? O que te motivou a buscar uma mentoria. E também contar um pouquinho do início do processo, então, ter essa clareza e também falar um pouquinho do teu perfil comportamental, né? Como é que foi para ti essa descoberta do teu perfil comportamental? O que isso te ajudou? O que isso te deu ali uma luz? O que te atrapalhou? Enfim, eu queria que tu contasse um pouquinho aí para nós. Maravilha. Então, esse processo, né, há um tempo atrás, eu estive buscando o contato da Thalita para dar início a um processo de mentoria e de orientação profissional. Eu tinha a intenção de estar fazendo uma reciclagem na carreira, mas sobretudo também de posicionamentos, né? Eu estava vindo de um longo período de estudos para concursos públicos
mas eu também tinha sempre muito claro o que que gritava dentro de mim enquanto o propósito, né? A gente ouve sempre falar muito em propósito e sempre tive essa questão de tentar impactar na sociedade positivamente de alguma forma. Então, nesse momento, há um tempo atrás, eu fui buscar, né, o contato da Thalita para junto, de mãos dadas, ela me auxiliar a essa travessia. E para mim foi muito válido, né? Porque a partir das suas ferramentas, desse processo que nós iniciamos já alguns meses atrás, tem uma etapa em que eu descobri o meu perfil comportamental, também descobri quais são os meus sabotadores, os desafios que a gente tem que superar, né? E isso tudo me conduziu para uma grande transformação. Voltando um pouco atrás, né? Eu fui por muito tempo uma pessoa muito identificada enquanto uma liderança social no aspecto político, reconhecido dentro da cidade. Eu passei por uma experiência de candidatura, né, numa eleição, e passado esse momento, eu entendi que o processo eleitoral ele é uma das etapas do processo político, mas não era a única. Então eu passei a buscar outros meios de estudo, de formação, né, para que eu pudesse aliar a minha capacidade técnica, as minhas competências, junto a essa intenção de impactar positivamente. Então eu descobri o Renova BR, né, que é um processo seletivo em 2019. Ele ocorreu o primeiro ano em 2018. E em 2018 foram cerca de 4 mil alunos, onde se elegeram alguns deputados e senadores. E para 2019 houve uma grande procura para aqueles que tinham interesse em concorrer nas eleições de 2020. Então eu participei do processo seletivo do Renova BR Cidades, onde eu fui selecionado, meio a mais de 30 mil pessoas, e participei desse curso de formação. Em 2019 eu me formei e fiz o módulo avançado em 2020. E teve o dia da minha formatura em São Paulo, em dezembro de 2019, eu tive um estalo, porque eu vi centenas de pessoas que tinham aquele mesmo propósito de transformarem as realidades de onde moravam a partir do conhecimento técnico sobre políticas públicas, sobre como aplicarmos as políticas baseadas em evidências. Então, eu vi um grupo de pessoas que estavam, naquele momento, reunidas, mas visavam gerar um impacto no Brasil inteiro. E quando eu me identifiquei, então, naquele momento, no dia da minha formatura, eu percebi, então, que eu deveria fazer esse alinhamento entre o meu conhecimento acadêmico, a minha formação que eu estava trazendo até então, com essa minha visão para a política, para a aplicação das políticas públicas, né? De alguma forma, fazer uma reciclagem até no meu perfil, que até então era identificado como um perfil político, social, mas que eu pudesse me tornar um agente técnico, né, dentro da estrutura administrativa. Aí, então, a gente vai ter esse encontro com a Thalita, que me conduziu durante todo esse processo as melhores ferramentas para que eu pudesse me desenvolver, ter clareza dentro dos meus objetivos, dentro da minha questão profissional, e a partir daí as coisas realmente só se transformaram no aspecto positivo. Foi muito legal, né, Jéssica, porque a gente se conheceu numa disciplina que eu acho que eu estava substituindo, eu não lembro quem era o professor, não me lembro, mas a gente se encontrou na tua banca, né, na tua banca de apresentação do teu TCC dentro da Unicinos, né, e aí é um momento tenso, é um momento que todo mundo fica nervoso, e aí, nossa, tu sabe que tu é a segunda pessoa que faz mentoria comigo após TCC, então, assim, eu acho que eu não devo ser tão malvado assim na avaliação, né? Mas assim, eu quero te dizer que o teu trabalho, e dizer para todo mundo que está nos escutando, que o teu trabalho foi um trabalho incrível, né? Foi um trabalho de quem realmente mergulhou no processo de fazer um TCC. Tu fez o teu trabalho, assim, tu foi à luta, sabe? Tu foi pra rua fazer o teu trabalho. E normalmente o que as pessoas fazem nesse processo? As pessoas já querem fugir desse processo, né? Aí vou fazer qualquer coisa, né? Vou fazer uma coisa para passar, digamos assim. E tu não, tu fez um trabalho
que tinha uma validade, era válido, é válido para nossa sociedade, né? Então, assim, tinha um peso, assim, de relevância muito grande. Então, só por isso se diferencia dos outros, só por isso já mereceria uma distinção, né? Então, isso a gente já começaria da distinção. Depois a gente foi vendo a tua dedicação e foi vendo a qualidade de escrita, né? A qualidade de organização das ideias. Claro que todo trabalho tem coisas a melhorar, né? A última vez que eu peguei a minha dissertação de mestrado, que no TCC eu tenho até vergonha de falar, mas a minha dissertação de mestrado, e 2 anos depois eu pegava nela e via, meu Deus, como é que ninguém viu isso, né? Normal, mas o trabalho tinha uma qualidade tem uma qualidade muito grande. Então, só por isso a gente já dá para perceber, né, que quando tu vai fazer uma coisa, tu te dedica realmente. Então, isso é um ponto muito positivo. E eu acho que isso é uma grande lição também para todo mundo que quer se destacar profissionalmente. O que vai fazer, seja varrer um chão, seja limpar uma pia, ou seja, discutir uma política que vai impactar a vida de milhares de pessoas, tem que fazer bem feito, né? Já começa por aí. Então, isso para mim, assim, foi uma das coisas que eu pesei, que na época, quando a gente começou a fazer o trabalho, era um momento que eu também podia escolher quem eu ia atender, e aí foi uma das coisas que eu levei muito em consideração, assim, o Jair é um cara que putz, esse aí vai abraçar o negócio e vai aproveitar a oportunidade, né? Então, assim, é uma coisa que eu levo muito comigo, assim. Nesse processo de busca de mentoria, que tu teve lá um insight, né? Nesse processo ali do projeto do Renova, eu confesso assim, que dessas coisas da tua área eu não sou tão focada, mas eu sei ajudar as pessoas a focar ainda mais. Então, para mim, tá valendo, né? Mas, assim, quando tu deu esse insight, assim, poxa, eu posso fazer política de outras formas também, não necessariamente estar num cargo público, ter sido eleito, enfim. E aí te bateu essa questão. Qual foi a maior dificuldade? Assim, o que te bateu assim, meu Deus, o que eu preciso fazer? O que foi assim que te levou realmente? Que foi assim, nossa, eu preciso de ajuda de alguém. Oi, Letícia, beijos. Aproveitar aqui e dar um abraço, né? Mandar aí um abraço para a nossa audiência. Eu já vi aqui a Aileen, que é uma querida, o Falson também, nosso secretário de administração aqui de Novo Hamburgo, profissional competente. E logo em seguida aqui eu vou fazer um relato sobre o Falso. Então, deixar um abraço aqui para a Lê também e para todos que estão aqui nos acompanhando, tá? Então, a prof trouxe esse relato sobre o dia que ela substituiu um outro professor na disciplina, né? E daí eu lembro que foi nesse momento que a gente se conheceu e no intervalo a gente teve ali uns 10 minutos de papo que foi o suficiente para que nós pudéssemos ver um alinhamento, né, prof, de pensamento e depois fomos nos encontrar nesse momento da banca. Mas fazendo um resgate, então, uma etapa anterior a tudo isso, me fez lembrar uma aula com a professora Helenise, ainda nos primeiros semestres, mandar um beijo para ela, em que foi a gestão de carreira, né? Foi uma disciplina que nós tivemos no início do curso, e eu lembro quando ela me perguntou, Jesus, quais são as tuas maiores competências, né, para a gente poder ter um direcionamento. E daí agora, como a Thalita disse, eu, a minha a minha maior competência é desenvolver pessoas, né? E eu disse para a Helenice naquela oportunidade, eu disse, eu tenho dificuldade para mim dizer no que eu sou bom, mas eu tenho uma facilidade de identificar no que as pessoas são boas e gerar o melhor resultado delas. E daí nessa conversa eu lembro que lá no primeiro semestre a sugestão que ela me deu foi assim, Jailson, acho que tu tem um perfil para fazer o desenvolvimento organizacional das instituições. Então, tu é um cara muito analítico, planejador e tal, e consegue enxergar também nas pessoas uma ferramenta importante para os resultados. Então, essa foi a nossa primeira conversa. Então, isso ficou muito claro para mim naquele momento e hoje faz muito sentido. Né? E disso que a Thalita traz em relação a essa descoberta, a questão da mentoria, para mim é a mesma coisa. Eu acho que as transformações nas nossas vidas, elas ocorrem principalmente quando as pessoas certas aparecem no nosso caminho. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte,
Mas como eu já vi durante a semana, numa outra live aqui com um dos outros mentorandos da senhora, eles comentaram isso, né? A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, durante todo esse tempo, eu estive me preparando, estudando, me capacitando, buscando o estudo possível, né, a respeito da gestão pública e de como poderia modernizar a gestão e aperfeiçoar a gestão de resultados dentro da gestão pública. E essa questão, eu tinha muito claro como eu deveria me preparar, mas eu digo que a oportunidade ela surgiu a partir das pessoas que entraram no meu caminho. E a senhora é uma dessas pessoas, né? Que pegou todo o meu preparo e soube dar a direção necessária para que eu conseguisse identificar, como eu já falei, quais eram os meus sabotadores, o que seria o meu perfil, quais os meus pontos fortes e de como eu potencializá-los. E daí aqui eu até faço uma menção ao Fausto, né, que estava na nossa audiência, não sei se ainda está, mas que ele é uma dessas pessoas, né? Num momento em que eu tive um insight, uma ideia para nós aplicarmos aqui na prefeitura de Novo Hamburgo, e ele estava recém-chegando, né, enquanto secretário de administração, foi uma dessas pessoas que abraçou a ideia e colocou ela num outro nível, né? Então acreditou, apostou e também por interferência dele, hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho muito, muito interessante aqui na prefeitura. Jailson, eu acredito muito. Aqui a Letícia tá falando, né? Que, como diz meu filho, não é sorte, é Deus, né? E aí a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Enfim, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, enfim. Mas eu penso que essa coisa de estar preparado, né? Que tu tá trazendo, assim, e de ser e de atrair as pessoas certas pra gente. Eu tenho comigo que tudo é intenção, sabe? Quando a gente tem uma intenção, a gente atrai quem tem que vir. Então, quando eu tenho uma intenção boa, de verdade, assim, né? Eu te conheço, eu sei que tu tem uma intenção boa, eu sei que tu tem um coração puro, um coração bom. Claro, todos nós queremos reconhecimento, todos nós queremos, né, que sim, que nos digam que tá indo tudo bem, mas de verdade o que tá no coração é realmente primeiro as outras pessoas, né? Isso é uma coisa que eu acho incrível, e eu admiro muito. E tu coloca intenção positiva quando tu vai. Então não tem como as pessoas não enxergarem isso, né? E aí, claro, tu vai atrair pessoas que estão na mesma vibe. A gente não atrai pessoas que não estão na nossa vibe. Se a gente atrai pessoas que não estão na nossa vibe, é pra gente aprender. Né? A gente vai mexer com aqueles nossos dodóizinhos lá que nós estamos aqui todos no mesmo nível de evolução. Não tem ninguém acima, né? A gente está tudo aqui cumprindo um papel de evolução. Quando a gente atrai uma pessoa que está com dodói ali e mexe com o nosso, é pra gente evoluir com certeza, né? Então, tu tá num momento agora desse, né? O próprio Fausto tá dizendo, o mérito é todo teu, né? Quer dizer, vocês se encontraram, né? Vocês se encontraram com a mesma intenção, né? E aí gera confiança, gera cumplicidade. Eu acho que confiança é algo que se constrói no caminho, mas a cumplicidade eu acho algo muito bonito e muito essencial numa relação. Né? Então é como um casamento, tu tem que ser cúmplice, né? Tipo propaganda de novela, tipo, cúmplice de um resgate. Né? Tem que ser cúmplice mesmo. Pra assim, ó, vamos nessa. Tu vai dar tua cara, tá? Eu vou dar a minha também. Vamos lá, a gente tá junto, né? Então, a gente atrai pessoas na mesma vibe. E eu quero fazer um outro comentário, deixa eu só ver o que tá falando aqui. Ai, Cristiano. Gente, o Cristiano já estreou teu programa na Band. O Cristiano vai ter um programa na Band, ele é chefe de cozinha, ele é chiquitésimo. Ai, Ah, Cristiano. parabéns, Cris. É muito chique. Eu nunca vou esquecer daquela nossa conversa, Cristiano. Eu também te amo, lindo, querido. E faz umas coisas maravilhosas pra gente comer, pra gente engordar. Né, Letícia, que a Letícia está dizendo também, né? Quando estamos abertos a aprender sobre coisas boas, quando estamos livres de qualquer barreira, tudo acontece. A gente flui, né, Jailson? E eu me lembro que teve um momento ali que tu soltou que a coisa andou, né? Quando tu desapegou, assim, mas e agora? Meu Deus, eu quero fazer isso acontecer, eu quero ver as coisas andar. E aí, quando tu desapegou, a coisa andou. E aí eu me perdi que eu queria falar um negócio. Da Helenise. Eu queria falar da professora Helenise, que além de tudo é minha amiga, né? E tá aí, olha a percepção dela. Ela conversou, ela era tua professora e ela já percebeu o teu perfil. Cara, isso é um talento, né? Isso é um talento muito incrível. Porque dito e feito, né? Ela acertou o teu perfil, né? Planejadora analista, né? Se eu não me Isso, engano, mas assim, exatamente. planejador é um dos mais. Exatamente.
Mas o que eu digo foi isso, né? Nós em uma conversa ali de 3 minutos, e também, né, professora, isso, aquilo aconteceu no primeiro semestre. A gente estava começando a descobrir quais eram as nossas potencialidades, e ela, em uma conversa, ela estava passando em todos os grupos e tal. Em poucos minutos ela disse: olha isso, então vou te sugerir desenvolvimento institucional, desenvolvimento organizacional, esse é o teu perfil. Só que aí eu ia destacar 2 pontos aí que a senhora trouxe. O primeiro deles foi quando deu essa destravamento, né, e em relação às experiências e às relações que nós temos. Numa das nossas sessões, eu recordo que ficou muito claro para mim a questão que tudo é lição. Toda a vivência que podemos ter de um certo aspecto negativo, ela é uma lição, que ela mostra para ti um momento de algo que tu não deve fazer. E em outro momento, quando tu vê uma pessoa e tal, demonstrar tal comportamento, são lições que a gente só nos ensinam como a gente não deve ser. Então, de tudo isso, nada fica amargura, angústia, né? E mágoa, né? Então, tudo é a gente desenvolvemos a capacidade de tirarmos lições dos momentos difíceis. E dessa questão ali, que a senhora trouxe também da Prof. Helenise, né? Da gente ter aquele momento inicial ali do meu curso, eu gostaria também de destacar isso, né? Que houve um momento em que 3 pontas se encontraram, que foi o início na Unicinos, né? Do meu curso de formação. Eu estava iniciando a minha gestão enquanto presidente na Sociedade Cruzeiro do Sul, estava iniciando meu trabalho na prefeitura também de Novo Hamburgo enquanto estagiário. Então eu comecei meu curso. Isso daí é muito importante quando a gente fala em clareza profissional, né? Eu tive uma formação técnica na Liberato como eletrotécnico, Eu estava atuando também! na 50 anos aí da nossa fundação, né? E eu estava atuando na área enquanto líder de setor, já tinha minha formação técnica. E quando eu iniciei a minha faculdade na Unicinos de Administração, que era o meu sonho, eu saí da minha posição de gestor numa empresa e passei a estagiário na prefeitura. Mas é porque eu busquei me entregar para esse desafio, né, que estava se apresentando para mim, de poder viver novas experiências e querer me tornar aquilo que eu almejava. Então eu fiz essa escolha, que tem tudo a ver com isso, clareza profissional. Eu sempre tive claro onde eu gostaria de chegar. E daí eu tomei essa decisão. Então, quando essas 3 pontas se encontram, a Unicinos, o Cruzeiro e a Prefeitura de Novo Hamburgo, eu acho que tudo se encaminhou para o que a gente está vivendo hoje. Mandar um abraço aí para a Fernanda também. Fernanda Ah, menciona na eu também audiência. quero mandar um beijo pra Fernanda. Fernanda, sou tua fã. Eu acho que ela sabe. Sim. E a Fernanda é uma dessas pessoas, né, que aparece na nossa jornada e nos empenham, como a gente estava falando mesmo, né, Thalita, das pessoas que entram na nossa jornada e nos potencializam a despertar o nosso melhor, a nossa capacidade. Então, ela foi uma pessoa que de alguma forma, ajudou muito a minha compreensão e o meu desenvolvimento. Que show, que show. Todas as pessoas que chegam na nossa vida, como eu falei, trazem algum aprendizado, né? Olha só, Gelson, isso que tu tá falando, pô, tu tinha um trabalho, tu já era gestor, tu já tinha uma remuneração, eu não sei se tu já era casado com a Grazi, como é que era, né? Se tu Uhum. já tinha responsabilidades. Aí tu pegou e tu tinha aquele objetivo, aqui, né, a Letícia tá falando do sonho, né? Tu tinha aquele sonho, tu transformou aquele sonho em objetivo, e mesmo sendo estagiário num lugar que tu sabe que tu não ia ser efetivado, né? Só se fosse um concurso público ou fosse trabalhar realmente como técnico, tu foi com muita coragem, né? Até escrevi pra Letícia com coragem, porque poderia dar muito certo, como poderia dar errado. E tu acreditou naquilo que tu fez. E ontem, até na live com o Luca falou isso, né? Eu acreditar, né? Acreditar que vai dar, porque tu não ia fazer toda essa mudança se tu não acreditasse. Né? Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, elas ficam com medo, e um medo porque elas não acreditam que aquilo vai dar certo. Né? Então, claro,
é a história, eu sempre falo isso nas nossas conversas, né, nas nossas sessões, e eu vou repetir aqui para ti, tu já sabe isso, mas eu vou falar para o pessoal que está nos ouvindo, que é o ciclo da realidade. Acho que a Letícia também sabe, que eu falo para ela também. Tudo aquilo que a gente pensa, de alguma forma, a gente vai dar um jeito de criar. Que o que a gente tem aqui na nossa mente, o nosso corpo tende a entrar em congruência. Ele quer estar alinhado com os nossos pensamentos. Então, ele vai criando situações, a gente vai agindo para que aquilo se reforce, aquilo aconteça. São as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? Então, por isso, aliás, isso é uma das coisas que na política é muito evidente, né? Se eu acredito, se eu tenho uma ideologia, eu acredito fielmente naquilo, é muito difícil, né? Tu conseguir, inclusive, entender o outro lado. Né? Aí vem os julgamentos, enfim. Isso a gente faz a mesma coisa na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente acredita. Porque o nosso corpo vai criar situações, a nossa realidade, a gente vai criar realidade para que aquilo reforce, né? Para que aquilo aconteça. É o poder da mente, né? O que eu posso, eu vou conseguir. E se tu não conseguiu, né, Letícia, é porque não era para ti, não era para acontecer. Porque existe algo maior, a gente tem aquilo que a gente precisa. E não necessariamente aquilo que a gente quer. Porque a gente está aqui para evoluir, né, Jailson? A gente está aqui para evoluir, pelo amor de Deus, né? A gente está aqui para evoluir. Como é que a gente evolui? A gente evolui aprendendo, né? Então, eu vou aprendendo as lições e vou ensinando lições. Então, é o ciclo, né? Então, se realmente não deu tudo que eu queria, é porque não era o melhor para ti. E eu imagino que todo mundo que está aqui, inclusive tu vai ter várias, vou começar a pensar que vai ter várias situações de momentos em que as coisas não saíram como tu queria e que depois foi bem melhor, né? Foi bem melhor, tipo assim, ai que droga, foi ruim, mas depois foi ruim, mas foi bom, sabe aquela história? Oi, Edna. Tu sabes que tem uma música trazendo para a questão da clareza profissional, né? A gente conversa bastante e a Thalita sabe que eu sou compositor. E eu tive uma experiência na minha vivência enquanto compositor que eu sou, de certa forma, reconhecido no meio do carnaval, do samba enredo, né, aqui no estado. E tem uma escola, que é a Bambas da UG de Porto Alegre. A primeira vez que eu concorri lá foi em 2008. 2007, desculpa. E 2009, 2013, desculpa. Eu já estava concorrendo há alguns anos e eu tinha uma certeza assim muito grande de que naquele ano eu ia ser campeão daquele festival e não fui. E daí no outro dia eu estava trabalhando num sábado, alguns dias depois eu ouvi uma música que falava o seguinte: o hoje para nós pode ser o amanhã para Deus. E naquele momento eu ouvi aquela música, baia, e algo me tocou. Eu liguei para minha mãe, eu disse: oh, mãe, eu acho que eu entendi o que aconteceu, porque eu achei, eu queria que tivesse sido agora, mas vai ser na hora certa. Isso em 2013. 2014 eu fui campeão do festival. Mas mais do que isso, é dizer o seguinte: eu concorri 6 vezes e perdi em 6 vezes para mim ser campeão na sétima. E se eu tivesse desistido, como a Thalita está trazendo, né? Se eu tivesse desistido na primeira ou na segunda vez, então também eu entendi que eu fui ter uma maturidade, eu era muito jovem. Talvez se eu tivesse vencido o meu primeiro festival com chances em 2009, eu só ia mostrar, eu não tinha um preparo. Talvez eu ia ser snob, eu não estava preparado. Quando eu venci em 2014, eu já tinha uma outra maturidade. Mas bastante importante ressaltar isso, né? Que nessa minha trajetória eu passei por isso, de pensar assim, na hora certa vai ser. E como dizia a música, 2014 eu fui campeão 2016 de novo. Então depois assim que abriu a porteira, mas é importante isso, né? Que a Thalita traz. As coisas elas têm o seu tempo. Então a gente sempre estava também conversando com ela aí sobre um exemplo dentro da nossa mentoria, né? Eu tive uma grande ideia e tinha uma ânsia, né, de ter apresentado ela num determinado momento. E quando o tempo passou, a gente viu, não, como a ideia se modelou depois daquela primeira insight. E hoje ela está cada vez mais se tornando mais concreta. E então as coisas têm o seu tempo, né, Thalita? Putz, e é um troço que é um desafio para a gente entender que tem o seu tempo, né? Porque enquanto crianças a gente ganhava tudo na hora.
né? É tudo no momento ali que as coisas acontecem. O pai e a mãe querem suprir a necessidade do filho. Aí a gente cresce achando que a vida é assim, né? Que é só a gente berrar um pouquinho que vem alguém e nos dá o que a gente precisa, né? E não é assim, a vida não é assim. A vida de adulto, ela é bem diferente daquilo que a gente vivia enquanto criança, né? Então, ter esse tempo, ter essa calma no coração, acho que é mais assim de acalmar o coração e entender que as coisas acontecem no tempo certo, mas isso não significa que tu tem que ficar quieto, parado, né? Então tu tem que continuar no movimento para que a coisa aconteça. Isso é algo que eu acho que tem relação com a força do sonho, né? Como acho que a Letícia trouxe ali antes. Se aquele sonho é forte, se tu acredita naquilo, tu vai continuar trabalhando para que aquela coisa aconteça, né? E aí, falando um pouco, eu não quero trazer a questão do crescimento profissional, quero continuar um pouco na clareza, mas não tem como a gente não falar um pouco dessa questão do crescimento, que eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a pessoa está em busca de reconhecimento profissional, ela quer crescer na hierarquia da empresa, sei lá, né? Pensando na empresa, aqui pensando como organização, né? Que tem uma hierarquia, ela precisa fazer muito bem feito aquilo que ela foi contratada para fazer, para ela ser vista, né? Então, como é que eu vou ser vista? Se eu me fecho, se eu faço o meu feijão com arroz, né? E não adianta só eu fazer o melhor, eu preciso mostrar que eu estou fazendo o melhor, né? Trazer resultado e mostrar. E esse mostrar que são das sutilezas, né? Como é que eu vou mostrar sem ser arrogante, né? Sem parecer que eu sou arrogante, sem parecer que eu sou humilde demais também, porque não, né? Infelizmente a gente vive uma sociedade que também não gosta dos extremos, né? Tu não pode ser humilde demais, aí coitadinho, a vítima, e tu não pode ser arrogante demais. Então, tu tem que achar o meio termo, assim, sabendo que nesse processo vai ter gente que vai achar show de bola e vai ter gente que vai odiar o que tu tá fazendo, que vai dizer que bosta isso tá fazendo, né? Que ridículo isso tá fazendo. Então, tu vai passar por todos, né? Por tudo isso. E aí, tu tem que estar muito forte naquilo que tu é, ter muita certeza do teu valor, né? E para ter certeza desse valor, a gente não pode depender de validação externa, né? Porque a validação externa, ela é isso que a gente falou, né? Vai ter gente que vai adorar, tem gente que não vai adorar. Mãe sempre vai dizer que tá tudo bem, né? Mãe sempre vai ter orgulho do filho. Então a gente precisa nós nos nutrirmos, né? A gente tem que se nutrir e saber do nosso valor. E aí contar com o apoio do companheiro, da companheira, né? Eu sei, já tem uma baita companheira que te apoia bastante, né? Eu não conheço a Grazi, mas eu já gosto dela, né? Então, assim, é esse apoio que a gente precisa dessas pessoas que estão junto com a gente, né? Que nos dizem, cara, isso aqui tá errado. Não, isso aqui tá certo, né? Que nos dê a real. Isso a gente pode ter nos companheiros e companheiras, mas a gente também pode ter, né, esposa, marido, enfim, mas a gente pode também ter algumas pessoas no nosso meio de trabalho que sejam de confiança, né, que a gente possa compartilhar. Então, tudo passa realmente né, de ter essa rede que confie na gente, né? E tu tem essa rede, Jesus, como é que tá isso para ti hoje? Isso é importante? Tu considera que isso eu tô falando importante? Não, demais. Tu tá tocando num ponto, né, que para mim ele toca num ponto muito especial, assim, que é essas âncoras que nós temos, né? Essas pessoas Gostei que disso, nós, âncora, gostei. isso, são as nossas fortalezas. A gente não consegue estar forte o tempo todo, né? Mas quando tu fala da Grazi, é importante sempre salientar o quanto que ela foi fundamental em toda essa trajetória de ter sido uma pessoa que sempre acreditou e estava ali do meu lado, pegando na minha mão e dizendo, não, vamos juntos, né? E dentro de tudo isso que aconteceu, dessas escolhas, como a senhora trouxe lá, sai de um lugar que tu já está posicionado para sair para outro que ganha menos, mas tem a ver com o que faz sentido para ti, é a pessoa que está dizendo, não, vamos, eu estou contigo. Vai ter um momento que um está desempregado, o outro não vai estar, e vai dizer assim, ó, não, vamos, vai, eu vou segurar, a gente vai apertar um pouco as contas, vai mudar um pouco o padrão de consumo, mas a gente vai estar junto, vai, segue. E daí relatar aqui uma experiência, sabe, que eu tive, nós tivemos, eu e a Grazi, principalmente 2018 para 19 ali, foi o meu mergulho nos concursos públicos, né? Eu estava desempregado e tal, e eu entrei num mergulho dentro do estudo de concurso. 16, 17 horas por dia, às vezes, estudando, né? Foquei em alguns concursos muito competitivos. Teve um deles que eu, em poucas semanas, eu tive 17 disciplinas,
que era para um auditor fiscal, não sabia nada de direito, aprendi direito penal, administrativo, empresarial, constitucional, tributário, enfim, tudo isso num tempo recorde. Mas por quê? Porque eu entendi que eu poderia seguir por esse caminho dos concursos. E ela disse, não, se é o que tu quer, e eu desempregada, ela disse, não, tu estuda e eu vou dar todas as condições para isso. Então eu comecei desde o primeiro até quando findou assim um ciclo, né? Então eu comecei a ter minhas aprovações. Mas o que eu digo é muito fácil, a pessoa está te apoiando quando tu está com resultado, quando tu está conquistando, quando tu tá consolidado. Outra coisa é dizer, não, nós vamos buscar esses resultados juntos. Eu vou renunciar aqui um pouco, mas se é o que tu quer, se é o que tu acredita. Então isso aí para nós assim é muito significativo, né? Aquela experiência que nós tivemos em 2019, porque foram meses assim um pouco difíceis para a gente. E outro exemplo, né, Thalita, que tu vivenciou muito bem foi meu TCC. E eu quero mandar um beijo muito especial para a Kátia Venturella, que é uma pessoa que também é uma dessas pessoas que entrou no nosso caminho, né? A Kátia, por eu ter a gestão lá no Cruzeiro, enquanto presidente, eu atrasei todo o meu processo de trabalho de conclusão. E ela disse, eu cheguei para ela, que era minha orientadora, eu tenho pouca coisa ainda construída, mas eu vou entregar. Ela, não, tu vai mesmo, Jesus? Não, eu vou entregar. Então eu tinha 20 dias para mim fazer praticamente todo o trabalho, porque no meio disso a gente mudou o tema. E aí, então tá, 20 dias. Tá, então como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar férias e eu vou fazer das 2 da tarde às 8 da manhã, todo dia. 8 da manhã eu mandava para ela o e-mail, ela acordava, 8 da manhã, lia às 9. Eu sei que aquele horário era onde eu ia dormir. Eu ia dormir das 8 ao meio-dia, ela ia ler e ia me dar um retorno até meio-dia. 2 horas quando eu ia voltar, então eu já tinha um retorno dela, né? Para o que eu teria que fazer. Então foram alguns dias que eu passei assim, a gente ficou nesse loop, né? Que parceirona, Kátia, hein? Comigo tu não ia ter essa colher de chá, não, hein? Ainda bem que eu Não, contava. ela fez isso, né? E ela disse, não, Jesus, tu vai entregar e tal, tá? Então foram semanas de pouco sono e tal, e também nisso ali eu lembro muito da Graça, sabe? Tipo, não, ele vai ter o momento dele, então nada ali naquele momento foi obstáculo, né? Naqueles 20 dias para a gente poder entregar esse TCC. E graças à professora Thalita, ao Jorge também, eu tive uma banca maravilhosa. Mandar um abraço para o Jorge Geisler, A que seguida ele também aparece aqui. Seguida ele aparece aqui. Daí ele diz, Thalita linda, e sai. Uma eu, figura. eu tive muita bênção, então eu digo sempre, né, Thalita, a gente tem muita bênção em relação às pessoas que cruzam no nosso caminho. Eu acho que a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre como essa evolução, como essa carreira ela vai ser construída. A gente tem uma parcela, mas não tem o todo. Mas o resto, as pessoas que vão aparecer no caminho, elas vão ter muita responsabilidade. E eu, graças a Deus, tive muita sorte. Show. Olha só, eu não vou te fazer a pergunta de ontem, né? Porque o Luca reclamou da pergunta que a esposa fez, tá? Mas depois eu fiquei. Ele disse: essa pergunta é horrível. Aí eu falei: mas essa pergunta tem muito sentido, é horrível nada. Achei legal a pergunta. Que é realmente assim, tá, qual é o ganho, afinal, né? Porque assim, tá, tu pegou, contrata uma mentora, né? Que tem um investimento financeiro, que tem um investimento de tempo, de dedicação, porque toda sessão tu sai com alguma coisa para fazer, tu tem que te organizar. Né? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito na mentoria é a organização. Então, até tenho anotado ali na minha agenda que eu tenho que te cobrar um negócio. Né? Tá aí, o que tu vai fazer para né, ir em direção a esse teu objetivo? Então, é ação, é pura ação, né? Não é uma terapia, é realmente, tá, vamos organizar o negócio, vamos organizar esse sonho objetivo. E aí tem toda essa dedicação, né? O que tu ganhou com isso? Digamos assim, o que te trouxe de benefícios esse momento, esse processo da mentoria mesmo? Se eu pudesse, hoje eu recomendaria a tua mentoria para qualquer pessoa que eu ver na rua, porque os resultados eles são exponenciais e eu digo até muito pelo curto período de tempo, porque se nós olharmos, né, Thalita, são poucos meses perto dos resultados que a gente tem, né, construído.
E como é que é essa interferência desse processo dentro da minha vida? Nós temos encontros quinzenais, eu tenho uma sessão em que ela vai contribuir para o meu autoconhecimento, então eu vou ter uma percepção sobre a minha pessoa, sobre as minhas limitações e sobre o que eu posso potencializar. Em contrapartida, eu vou saber, a professora vai estar, ou a mentora, né? Eu ainda chamo muito de professora, Eu sou professora, mas, pode chamar. mas então que a mentora ela vai intervir e vai propor desafios. Nós vamos determinar resultados dentro desse período e dentro desse período vão ter atividades, vão ter compromissos e entregas, né, que nós temos que fazer. Então não é algo que fica assim no esquecimento ou só na parte de aconselhamento, não. Eu vou te mostrar o caminho, mas tu vai ter essa entrega para fazer. Então essa dinâmica faz com que tu esteja sempre comprometido com o teu objetivo final. É isso que eu acho que é o grande ganho da mentoria, porque em nenhum momento te permite ter um desvio dessa tua curva, né? Tu vai ter uma sessão, vai ter teus desafios, vai ter tuas entregas, e isso sempre está te trazendo para o alinhamento dos teus objetivos finais. Então, tem a questão do autoconhecimento, dessa clareza profissional, né, que a gente está trazendo aqui, que é ter claro quais as competências que a gente tem que desenvolver, onde a gente quer chegar e por quais meios, né, de quais estudos, qual a formação, enfim, e sobretudo também o aspecto da vida familiar. Eu tenho muito claro a partir das nossas sessões o que é importante para mim, né? O que eu tenho que dar prioridade, tá entregue para a tua questão profissional, mas e como é que está a tua relação com as tuas âncoras, né? Então, é uma série de benefícios que a gente tem através desse processo que realmente eu só tenho que agradecer, né? Tá respondido, prof? Oi? Tá Tá respondido, respondido? tá muito bem respondido, tu fala muito bem. Inclusive, acho que tu tinha que entrar mesmo pra essa área que tu tá. E ser professor. Tu lembra que no teu perfil apareceu lá de ser professor? Então. Tu sabe que eu ainda falo para as pessoas, quando eu saí lá da nossa banca, que a senhora e o Jorge, né, e a Caixa disseram, até breve colega, né, que era um desejo de vocês de me verem. Quem sabe aí num momento, né, a gente consiga construir isso. Show, porque tu já ensina, né, Jailson? Agora é só uma questão mesmo de estar em algum lugar institucionalizando isso, porque na verdade tu já faz isso, né? Bah, eu adorei esse teu relato, achei sensacional. E eu também queria desmistificar um pouco, porque assim, ó, às vezes as pessoas, elas. Eu acho que já aconteceu isso contigo. Às vezes as pessoas se propõem a fazer algo durante o intervalo da mentoria e porventura alguma coisa acontece e não fez. Eu quero desmistificar, assim, enquanto mentora, eu não sou mãe. Apesar de ser mãe, eu não sou mãe, né? Dos meus mentorandos. Eu tenho um carinho de mãe, mas eu não sou mãe. Então, assim, eu não vou pegar o chinelo, né? E vou dar uma chinelada na bunda. Eu não vou fazer isso. Eu não vou chamar atenção. Eu não vou xingar. Eu não vou fazer nada disso. Eu tenho um jeito, assim, um pouco mais direto, mas é por conta realmente da minha forma de ser. Mas eu não vou fazer isso. Até porque eu acho isso um absurdo. Porque eu também, como eu acredito no processo de mentoria, eu tenho a minha mentora também. Eu faço mentoria, né? Então, assim, e seria um absurdo, né? Alguém que acredita no negócio, não, mas eu não vou fazer, não vou pagar, não vou fazer, não vou me dedicar. Não, eu também tenho. Então, assim, eu tenho esses modelos também que eu sigo e eu sei que muitas vezes eu me propus a fazer coisas que eu não consegui fazer, que eu não fiz. Aí, qual é a reflexão, né? Mas isso é realmente importante para o teu processo? Nessa, poxa, isso aqui é importante pro meu processo. Se eu não faço, e isso é importante, eu estou deixando de ser responsável comigo mesma. Eu não estou assumindo minha autorresponsabilidade. Mas também pode acontecer de eu perceber que aquilo não era exatamente o importante. Putz, isso aqui, né? Não vai fazer diferença. Então, é essa reflexão que tem que ser feita. E não assim, como assim tu não fez? Mundo acaba. Não, é no sentido de a vida orgânica, né? Ela tá sempre acontecendo. Então, às vezes, tem coisas que, putz, isso aqui perdeu a importância, mas isso aqui continua sendo. Então, tudo é uma questão de flexibilidade, de equilíbrio, de análise. E eu me lembro muito, assim, dentro do teu processo, existiram situações em que é isso aqui, é isso aqui.
Aí no outro dia a gente falava no WhatsApp alguma coisa, pá, prof, não, eu mudei um pouco, né? Claro, porque tu passou uma noite, botou a cabeça no travesseiro e pá, não é isso, entendeu? Não faz sentido mais assim nessa linha. Agora faz sentido eu ir nessa. Então, dentro do processo de mentoria, a gente tem algo que eu acho que é essencial dentro do processo, porque realmente eu pego na mão, né? Eu vou pegar na tua mão, tu vai pegar na minha, a gente vai. Que é estarem se comunicando, né? Então, até, inclusive, tem alguns mentorandos que chegam na sessão, que às vezes é 15 dias, dependendo da situação. Que aconteceu um negócio lá um dia depois da nossa conversa. Deu, tia, por que tu não me falou? Por que tu não me falou, não mandou um WhatsApp, a gente não conversou, né? Porque é um acompanhamento, né? Então, o processo de mentoria é um acompanhamento. Então, tem que acontecer, né? Tem que precisar acompanhar. A gente não pode se encontrar todo dia, mas a gente pode ir falando. Então, eu me lembro que teve situações assim, e eu queria desmistificar um pouco, porque às vezes as pessoas assim, não vou fazer porque eu não sei se eu tô disposta a fazer essas... Sim, eu tenho que estar disposto, mas vai ter coisas que tu vai mudar no meio do caminho, né? Então, por exemplo, tem gente que termina o processo de mentoria, que é 10, 12 sessões, e recontrata depois de um tempo. Isso aqui não deu certo, preciso replanejar e tá tudo certo, né? Então, eu só queria desmistificar um pouco. Como é que tá o som aí? Tá bom? Tá bom, tá bom. Mudou um pouco? Alguém reclamou? Não. Só o fone aqui que eu... Mas daí só para mim saber se tá saindo legal aí. Até porque o meu fone às vezes cai a bateria, né? O meu Isso, fone... o meu caiu agora, então daí só para mim saber como é que tá o áudio aí para vocês. Mas então, sobre essa questão de mudanças no meio da rota, né? É importante também lembrar da rota da jornada, que é uma das atividades que nós fizemos aí. Essa clareza, por isso que ela se faz tão importante no processo de mentoria, porque tu tem sempre muito claro qual é o ponto de chegada. E se haver qualquer intempérie no meio do caminho, tu sabe aonde é que tu quer chegar. O problema é quando a gente não tem clareza de onde é o teu ponto final, e se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, isso vai mudar a tua rota para onde tu não queria ir. Então, isso tudo nos deixa muito claro o processo para nós, enquanto mentorandos, né, do benefício de estar fazendo um processo como esse, que é isto. A todo momento podem surgir adaptações no processo, ou novidades, ou mudança dentro do escopo, né, desse projeto, mas, enfim, tu sabe, não, pode ter sido isso, tu consegue ter uma visão mais sistêmica sobre as situações e a tua própria vida e essa tua visão, assim, em termos de carreira ou pessoal, né, tu consegue enxergar as coisas, vamos dizer assim, mais de cima, né. Então, tá, hoje eu tenho esse problema, mas tranquilo. Onde eu quero chegar é aqui, e o que eu vou ter que fazer é isto. É uma coisa que eu falo, que se eu não tivesse dentro desse processo com a senhora, eu não sei como eu poderia estar desempenhando. Eu com certeza estaria improvisando, mas eu não ia ter um embasamento, né, para mim estar tomando as minhas decisões. As tomadas de decisões, elas acabam sendo mais empíricas, né, e não tanto com fundamento. Minha gata chegou aqui. Eu tava lembrando da minha situação, né? Eu tinha como objetivo, quando eu entrei na faculdade, deixa eu tirar ela aqui, senão ela vai atrapalhar. Eu tinha como objetivo na faculdade ser gerente de RH. Então, eu entrei em 96 na faculdade, né? E eu tinha colocado lá no momento que eu queria chegar à gerência de RH. E isso não aconteceu. Eu tava lá, né? Aquele negócio brilhando, piscando, né? E eu fui galgando cargos, cheguei à supervisão, e aí da supervisão eu fui para docência. E aí era uma coisa totalmente, putz, mas eu precisava trabalhar. Eu estava 6 meses empregada, precisava trabalhar, foi que apareceu docência. Aí eu me conectei com a minha essência, de verdade, assim, que meu avô era professor, né? Então tem uma história de professores na minha família. Eu pensei, nossa, que conexão bacana, porque não sou eu que estou buscando isso, vieram me buscar para ser professora. Então, me conectei com isso, foi um momento de aprendizado, mas aí entrei para Unicinos, para a universidade, então professora universitária, que é um status, querendo ou não, isso é algo grandioso, e foi por conta dessa experiência na Unicinos que me levou a ser gerente de RH. Né? Então, assim, eu sempre tinha isso em mente, eu queria ser gerente de RH, né? Fui lá, fiz o meu melhor e tudo mais,
Mas, assim, se aparecesse, eu não ia pensar duas vezes. Se tivesse que deixar a docência ir para ser gerente de RH. Mas eu consegui conciliar as duas coisas. Ok, conquistei. Fui lá, vi que não era isso que eu queria. Depois, né? Fiquei um tempo, fiquei alguns anos como gerente de RH. Vi que não era isso, porque a gente muda. As pessoas acham, mas não. A pessoa não muda. Não, a gente muda os interesses, a gente muda as vontades. É orgânico a coisa. O que a gente não muda é a nossa essência, né? Construção de personalidade e tudo mais. Mas os interesses mudam, né? Então, antes eu não tinha filhos, hoje eu tenho filhos, né? Hoje eu tenho 44 anos, naquela época que eu construí esse plano, eu tinha 22, né? Então, muita coisa aconteceu. Então, hoje já não é mais. O meu objetivo é bem maior que ser gerente de RH, tá? Tananana. Mas tá ligado à mentoria, né? Mas o que eu quero dizer assim, a gente, né? Eu tinha muito claro ali o que eu queria. Mas eu sabia que, poxa, mas isso tá aparecendo, não é à toa. Isso é muito grandioso, tem que ir. E foi por conta desse grandioso, né? Que é ser professora universitária, dar aula MBA, enfim, foi que me levou a, inclusive, um aluno, né? Um aluno me contratou. Né? Tu não é o único aluno, tá, que me contrata. Um aluno me contratou para ser gerente de RH da empresa dele. Então, são coisas assim, se eu ficasse na dúvida, não, eu não quero isso, vou ficar aqui, né? Não, aí a coisa não ia andar, entendeu? Então a gente tem que realmente ter ali, ó, foco, né? É isso que eu quero, vou lá. E aí a gente vai desenhando a rota da jornada, né? A rota da jornada nos ajuda a gente pensar no passo a passo para chegar naquilo que a gente quer na nossa vida. Eu tenho muito medo que o Instagram nos coloque, nos derrube. A gente tem aí, teoricamente, 9 minutos, né? E eu gostaria, assim, que tu pudesse compartilhar ou dizer, dê tuas palavras finais, essa coisa toda, Jailson, né? Agradecer ao pessoal que tá aí. Não, quero agradecer a toda a audiência que tivemos, a todas as participações, né? Mandar aqui um abraço para o Diego, para a Lelê, para a Lori, professora Loreni também, uma querida, entrou na minha vida muito cedo e o destino nos fez nos encontrar uns anos depois, né? Mas uma pessoa que contribuiu muito para o meu crescimento e de tantos outros amigos, colegas. Enfim, mandar aqui um agradecimento muito especial para toda a audiência. Agradecer a professora por esse convite, né, para a gente poder bater esse papo. Como a gente conversou, né, mais cedo, se a gente ia traçar uma linha do nosso papo, e eu disse não, acho que eu fico muito à vontade de falar com a senhora e a gente poder compartilhar experiências, né? Trazer um pouco do que foi o ganho desse processo para mim, que foi fantástico, e junto com os outros relatos que aqui já tiveram, dos outros mentorandos, sugiro então para quem está aqui que vá lá no perfil da Prof e possa estar assistindo as outras lives para conhecer um pouco do trabalho dela e como ele tem impactado na vida de outras pessoas. Quando tu falou agora sobre o teu objetivo, que era de ser gerente de RH, e isso foi acontecer anos depois, isso também lembra uma situação para mim que hoje está muito viva, né? De algumas coisas que, por exemplo, o Cruzeiro lá que eu tinha enquanto criança o sonho de um dia ser presidente. E tudo aconteceu, eu fui para Porto Alegre antes de ter um trabalho em Novo Hamburgo, e em determinado momento, na hora do desafio, eu tive que assumir a presidência do Cruzeiro numa hora certa. O meu retorno para a prefeitura de Novo Hamburgo também ele se deu num momento que eu entendo como a hora que tinha que ser e com as pessoas que tem que estar juntas para a gente seguir com um projeto grandioso que a gente tem de melhorar a vida das pessoas por meio desse planejamento estratégico para a cidade, para que consigamos enxergar os resultados, as metas, né, da gestão. Então, que eu consiga contribuir com as minhas competências técnicas, né, para a vida das pessoas, que esse sempre foi o meu objetivo. Então, tudo isso aí me lembrou um livro que eu li, prof, que o nome é Ação, a Beleza da Ação Indireta. E, então, ele tem tudo a ver com isso que a gente comentava sobre as mudanças na rota. Às vezes, as coisas podem estar parecendo que estão saindo do controle, mas, na verdade, elas estão nos direcionando para onde é que a gente tem que ir. Também tem essa avaliação que eu faço, né? Como aconteceu na vida da senhora com essa experiência.
nós somos seres muito limitados para entender a compreensão de muitas coisas. Mas, às vezes, as coisas podem, de alguma forma indireta, estar nos levando para onde é que a gente deveria chegar. E nessas situações como essa, aí eu faço essa menção a esses encontros que nós tivemos, desde aquela aula que a senhora foi substituir uma professora, para a gente ter se reencontrado na minha banca, e para que a gente se encontrou na minha formatura, que eu lembro lá, nós temos uma foto juntos, e a gente depois se encontrar nesse processo de mentoria que tem sido transformador para mim. Eu constantemente chamo, mando uma mensagem dizendo: professora, muito obrigado por tudo, temos mais uma conquista, temos mais um avanço. E como eu digo para qualquer pessoa que pode estar aqui assistindo, a Thalita tem uma capacidade de desenvolver o nosso melhor, e eu recomendo essa experiência para todas as pessoas que puderem, né? Vai ser muito válido. Ai, tu fez eu chorar, seu monstro. Ai, já isso, eu fico tão feliz. Porque, assim, as pessoas que... Eu sou privilegiada, porque as pessoas que eu atendo, todas elas têm uma intenção muito bonita, muito boa. E o trabalho que tu tem feito, né, na minha cidade vizinha aqui, né? Mas meus filhos nasceram em Novo Hamburgo. Então, assim, eu sei, né? Claro, tem todo um sigilo que eu preciso preservar, mas eu sei que é um trabalho maravilhoso. Então, eu posso dizer, é maravilhoso. A tua proposta é maravilhosa. O trabalho dos teus colegas é muito bom, porque estão pensando realmente no desenvolvimento das pessoas, que é para isso, né? Que eu acho que um governo existe, que é para pensar nas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho muito orgulho de ti, né? Eu já te falei isso, eu sou muito orgulhosa de toda a tua caminhada, de toda a tua construção e da forma como tu é grato. E assim, tu é grato a mim, mas eu vejo que tu é grato a muita gente que te fez bem, né? A forma como tu fala da tua mãe é muito linda, é muito gostoso, me acalenta o coração, né? O respeito que tu tem pela tua esposa, a forma como tu te relaciona, a tua educação. Eu sou muito, muito honrada mesmo de ter a tua confiança nesse trabalho. E eu fico muito feliz, eu te agradeço muito. E já que tu fez uma propaganda, eu vou aproveitar também e dizer para as pessoas: eu quero conhecer o trabalho da Thalita, entre para o desafio, o desafio, né? Que é um desafio que eu pensei exatamente para as pessoas que querem, que estão cansadas, assim, de, putz, né? Nada acontece, e aí o que eu tenho que fazer, né? Para ser promovido, para ter reconhecimento profissional ou para refletir sobre as suas escolhas profissionais. É um desafio gratuito, vão ser 7 dias no WhatsApp, né? Porque daí então eu vou me focar num momento do dia para isso. Então, é só entrar na minha bio ali, mandar uma mensagem no meu WhatsApp, tá ali bem grandão, que eu vou colocar nesse grupo. Eu já tô com... O grupo tem no máximo 30 pessoas, porque mais que isso eu não consigo dar atenção. Eu já tenho 16 pessoas, então já foi um pouquinho mais da metade. A ideia é eu encerrar as inscrições no domingo, porque domingo eu já quero começar, né, a esquenta lá do samba, entendeu? Quero começar a esquentar o pessoal. E aí, na segunda, a gente já começa com as atividades. Então, realmente, se entrar, tem que entrar com vontade. Porque, assim, eu vou doar o meu tempo e eu vou dar de presente, né? Muitas coisas que estão dentro da mentoria que é paga, que as pessoas pagam para ter. Então, eu te convido aí tu que quer reavaliar suas escolhas profissionais, assim como Jailson fez, como eu fiz, como muita gente que está aqui fez. Vem comigo pro desafio do WhatsApp. Eu tô muito agora garota propaganda, assim. Vem. Não, e mais do que isso, né? Para seguir as tuas páginas, o teu perfil, porque eu também participei de um outro processo que foi o Agir, né? 2019. Sim, o Agir. Que ele é paralelo à minha questão da mentoria. E eu tive um momento ali, graças a estar acompanhando, né, as redes da Thalita, de ter feito parte dessa experiência que redefiniu todos os meus objetivos para o ano, né? Então, surgem oportunidades que a gente tem que estar nos canais para poder verificar isso. Então, à medida que as pessoas puderem acompanhar esse conteúdo que tu gera, tem muita coisa assim gratuita, né, que elas vão poder se enriquecer de informações para o desenvolvimento da carreira delas. Não, como aqui o pessoal falou, a Lelê aí, muito participativa, um abraço para a Lelê. A Thalita é sensacional, aqui a Ellen diz, com certeza é uma pessoa transformadora. A Ellen entrou aí para minha mentoria já começamos o processo. E deixa eu te comentar, então, disso que tu trouxe, né? Que assim, eu tô fazendo um desafio gratuito e faço várias coisas gratuitas, mas na verdade eu digo gratuito porque a pessoa sabe que ela não vai pagar nada. Mas para mim é uma forma de eu devolver também
sabe, devolver para o universo as coisas que eu recebi. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não tem condições de pagar por um processo completo de mentoria nesse momento. Tem gente que se organiza assim, ó, deixa de comprar coisas para poder fazer, né? Então, eu honro isso, muito isso. Então, esse desafio é uma forma de eu estar também dando oportunidade para as outras pessoas, para algumas pessoas poderem fazer e participar, enfim. Então, assim, é algo assim que é de coração, realmente. E, assim, eu nesse desafio, eu vou fazer um concurso, tá? Tem uma surpresinha aí, que as pessoas que já estão não quero contar, mas vai ter um concurso que quem conseguir mais resultado, assim, vai ganhar uns presentinhos, tá? São presentinhos que têm um valor econômico, né? Então vai ser de presente. E aí, então, olha, eu me puxei, tá? Eu me puxei. E no final do ano tem Agir de novo. Então a gente fica ligado que no final do ano sempre tem Agir, né? Justamente pra gente colocar em ação aí as coisas que a gente quer pra nossa vida. Gente, boa noite! Bom coelhinho no domingo. Jailson, aproveita o final de semana aí com a tua família, todo mundo de máscara, usando álcool gel e sem aglomeração, né? Pra gente passar por esse momento aí de uma vez. E te agradecer de coração aí por essa noite. Eu que agradeço. Um bom feriado para todos que estão aqui conosco. Uma boa Páscoa para todos, junto de suas famílias. E como a Thalita já disse, se cuidem, usem máscara, sem aglomerações. Quanto maiores forem nossos cuidados, mais breve tudo isso passa. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Mandar aqui um beijão para a Flávia também, que interagiu agora conosco. A todos os demais aqui pelas mensagens. Realmente foi uma grande noite aqui de trocas e de experiências aí. Muito obrigado por tudo. Eu não tinha visto as mensagens do pessoal, agora que eu tô vendo. Gente, que massa. Muito obrigada, vai cair aqui. Que legal. Que show. Eu não tinha visto. Ah, ele aqui, ó. O Jailson é um ser humano incrível. Muito obrigada. Realmente, concordo, Flávia. Ai, que demais. Não tinha visto essas mensagens. Gente, obrigada, tá? Um grande beijo. Tchau, Jailson. Até nos próximos Tchau, pessoal. encontros. Tudo de bom. Até mais. Tchau.